Sampaio Corrêa e CSA daqui a pouquinho pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola vai rolar 21 horas e 30 minutos no estádio Rei Pelé. A pergunta é: Sampaio Corrêa vai com o mesmo time que jogou contra a Ponte Preta? Ou o Condé vai surpreender de novo? Todo mundo seguiu com a delegação tricolor. Olá, torcida! Tudo bem? Seja muito bem-vindo aqui no nosso canal LCN. Inscreva-se, deixe o seu joinha, acione o sininho, compartilhe e deixe os seus comentários aqui embaixo, porque ainda hoje, antes do futebol, tem Fala Galera. Então, minha torcida, vamos que vamos nessa emoção. Vamos analisar um pouquinho aqui do jogo, vou trazer também as probabilidades de descenso do CSA, do acesso do Sampaio Corrêa, temporada, jogos da Série B, tudo isso aqui no nosso canal e neste conteúdo de agora. O que é que esperar do Sampaio Corrêa hoje jogando contra o CSA? Esperar que o Sampaio triunfe, porque o time vestiu a camisa de dá para chegar, dá sim para ser melhor do que foi no ano passado. Dá sim para ser melhor do que foi em 2020, em 2015. E tudo ao comando do Leonardo Condé nas duas melhores campanhas que o Sampaio Corrêa fez nesse formato de pontos corridos da Série B do Brasileirão. 2015, 2020 e agora 2022. Essas três passagens do professor Leonardo Condé aqui no Sampaio Corrêa. E diria até para aqueles que, Leonardo Condé não, traz outro técnico, não é professor Leonardo Condé. Condé é estudioso do assunto. Não é possível a gente achar que porque um treinador não está dando certo em um determinado momento, por exemplo, no futebol paulista, onde ele teve a passagem pelo Botafogo, mas ele é responsável pelo acesso do Botafogo, e aí teve no Novo Horizontino, iniciou um trabalho que ele achou que não dava certo, acabou saindo do Novo Horizontino, e aí é o trabalho que fica, é a marca do profissional, e às vezes ele não tem condições para desenvolver o seu trabalho, e muitas das vezes quando ele assumiu o Sampaio Corrêa, ele veio sabendo do Sérgio Frota: você tem carta branca, você vai agir, você vai ter a tranquilidade para o seu trabalho. Então tudo isso o treinador precisa, não só o jogador, mas o próprio treinador precisa ter essa tranquilidade para desenvolver o seu trabalho. Como o Sampaio Corrêa teve pouco poder de investimento, lógico que você tem que procurar o jogador que você tem a sensibilidade de que ele vai vir para o seu elenco e vai dar certo, vai ajudar de alguma forma, vai se doar de alguma forma. E pelo menos nisso o Sampaio Corrêa, o Sérgio Frota e o Leonardo Condé, eles conseguiram. Tanto é que a campanha do Sampaio Corrêa hoje, Sampaio pode não conseguir mais nenhuma vitória daqui para frente no Campeonato Brasileiro. Ela é considerada boa, porque muito mais outros clubes que tiveram investimento superior, mais de um triplo do Sampaio Corrêa, não conseguiram galgar esse posicionamento que o Sampaio Corrêa tem no Campeonato Brasileiro nesta temporada 2022. Portanto, Sampaio já é um vitorioso, os jogadores já são vitoriosos, qualquer que sejam os demais resultados que virão aí pela frente. É claro que o Sampaio, quando nessa reta que está numa ascendente de Campeonato Brasileiro, e isso já aconteceu muitas vezes da equipe, quando chega numa reta final, está numa descendente, ninguém consegue se manter no topo o tempo todo. O Sampaio Corrêa, ainda bem que nesta reta final de Campeonato Brasileiro tem agradado, tem feito bons jogos, tem obtido bons resultados. O que é mais importante é exatamente isso. E 2 jogadores apenas do departamento médico, o que nos leva a crer que o departamento de fisiologia tem trabalhado de forma correta, que o Condé, ao longo desse campeonato, do momento que tirava a pimentinha do jogo, que poupava o jogador, que que não viajava com a equipe, e nós todos impacientes: por que o Pimentinha não vai? Por que o Pimentinha ficou? O Pimentinha não quer jogar no Sampaio Corrêa, ou o Condé. Quer dizer, tudo isso e muito mais foi dito aqui mesmo no canal e em outras emissoras e outros canais. A gente acabou também acompanhando a impaciência, mas isso é muito natural de nós que somos torcedores, imprensa. A gente quer sempre o melhor em campo, mas em determinado momento você tem que ouvir
E o professor Leonardo Condé teve essa sabedoria de ouvir o departamento de fisiologia, de descansar o Poveda na hora certa, de descansar o Pimentinha na hora certa, o próprio Ferreira, capitão do time, que se machucou, depois veio, passou um bom tempo fora, e quando voltou, alguns jogos não convenceu, depois ele voltou a ser o capitão Ferreira de jornadas anteriores, e isso foi dando um ajuste no Sampaio. A janela se abriu e o Sampaio Corrêa não tinha como fazer o investimento melhor. Acabou dispensando alguns jogadores, trouxe alguns jogadores, dentre eles o Léo, que tem obtido muita oportunidade, o Nadson, que esperou a janela se abrir para vir para o Sampaio, passou aí esse tempo todo treinando e no momento certo foi lançado e tem correspondido à expectativa. Qual é o time que o professor Leonardo Condé vai colocar hoje em campo, torcida? Não sabemos. Não sabemos por quê? Porque ele tem as suas surpresinhas. Mesmo quando vai todos os titulares, quando foi diante do Náutico, o que ele fez? Ele deixou o Pimentinha para entrar depois com o Ferreira. Foi uma estratégia que deu muito certo. Contra o Vila Nova, essa mesma estratégia foi feita, com o Pimentinha entrando no segundo tempo do jogo, entretanto, não surtiu lá muito efeito, também não foi negativo, porque o Sampaio conseguiu trazer um ponto positivo lá do Onésio Brasileiro Alvarenga em Goiânia, o Oba, campo do Vila Nova. Diante do Náutico já deu muito certo. Em outros compromissos que o Sampaio conseguiu um empate com o Novo Horizontino, com a Ponte Preta, também o Sampaio Corrêa, quando saiu mais para o jogo, se deu bem. E se você observar em todas as vezes que o Sampaio Corrêa se retraiu fora de casa, sempre trouxe a derrota. E dos momentos que o Sampaio Corrêa jogou minimamente de igual para igual com o adversário, conseguiu abiscoitar um pontinho fora de casa. Então, qual o Sampaio Corrêa que joga hoje? É o Sampaio que jogou diante do Náutico? É o Sampaio que jogou diante da Ponte Preta? Os titulares seguiram. Aquele time base que o professor Leonardo Condé disse, nós temos o time base do Sampaio Corrêa, o time base é aquele que nós sabemos, com o Luiz Daniel, o Mateuzinho, o Alan Godoy, Joécio hoje, porque o Paulo Sérgio está machucado, e também na lateral esquerda o Lucas Hipólito ou Pará, que não seguiu com a delegação também. Aí tem o André Luiz, Ferreira e Vila, Pimentinha, Poveda e Catatal. É esse o time que ele vai lançar? Existem várias situações que o Sampaio Corrêa pode e o professor Leonardo Condé pode criar, ou seja, manter todo o sistema de defesa ali completo, com o Joécio ao lado do Godoy, com o Mateuzinho na lateral e o Lucas na outra. No meio de campo, o André Luiz ele pode descansar o Ferreira, como fez no jogo contra o Náutico, para entrar só no segundo tempo. Pimentinha também para entrar no segundo tempo, aí seria a configuração do jogo com o Náutico, com o Poveda e Catatal lá pelo lado esquerdo. Ou ele pode lançar o time que ele acha titular, que foi o time que começou aqui, lógico, sem o Paulo Sérgio, com o Joécio no time, para iniciar o jogo, o confronto. Então são várias alternativas. Como ele pode colocar o Nadson para começar em lugar do Pimentinha, como ele pode colocar o Léo também no time. Enfim, a gente hoje se tornou para nós uma incógnita o técnico que o time que o Leonardo Condé vai colocar hoje em campo, aproveitando-se de uma situação do adversário que não é favorável, que vem de alguns confrontos dentro de casa, até o confronto do CSA não deixa muito a desejar. Eu vou trazer no próximo conteúdo esses números aqui para você. Nesse primeiro momento, nesses comentários, então eu quero dizer que não é favorável. O time vem de derrota fora de casa no campeonato, está numa situação muito delicada, precisando ganhar, ingresso baratinho lá para o torcedor, R$5 é o preço mais barato. Olha, gente, R$5. O que é que a gente compra com R$5? Não compra uma lata de óleo, né? Que o óleo já custa R$13, né? Então você compra o quê? Um suquinho, um picolé. Picolé também está acima de 5, aquele picolé recheadinho, né? Então compra, vamos dizer, o sucão do Juca, né? A gente compra o sucão do Juca aí por R$5, né? Nada mais, é o preço que o CSE está cobrando hoje no seu ingresso para assistir o jogo. Alguns setores um pouquinho mais caros, que é o setor de cadeiras, mas o setor onde o Sampaio Corrêa vai entrar, para o Sampaio Corrêa vai custar R$30,
os torcedores do Sampaio que porventura forem ou que já estão em Alagoas para o confronto desta noite. Então é por aí, o CSA vai jogar muito pressionado, alguns jogadores podem estar de volta, talvez outros não, como falou em coletiva o professor Roberto Fernandes. Então a situação delicada hoje nessa competição é do CSA. O Sampaio Corrêa, claro, que precisa da vitória para se colocar sempre na briga, no melhor, vou colocar assim, no melhor posicionamento no Campeonato Brasileiro, nessa história dos pontos corridos, deste novo formato de pontos corridos, onde o Sampaio já teve muito bem, e se de repente o Vasco da Gama der uma vacilada, o Sampaio pode chegar tranquilamente, porque vacilo o Vasco já deu muito, e conseguiu uma vitória duras penas diante do Operário por erro do adversário, porque o Operário ganhava de 2-1 até 46 minutos do segundo tempo, e tomou 2 gols relâmpagos. É meio estranho, mas tomou 2 gols relâmpagos, jogador tentando dar uma caneta ali na metade da intermediária de defesa, ou seja, entre a linha de meio de campo e a linha da grande área. Você não pode perder uma bola ali, porque ela pode ser fatal. E o Operário, na situação delicada que está, levou esses 2 gols relâmpagos do Vasco da Gama, que foram marcados pelo Alex Teixeira, que até então não tinha marcado gols pelo time Cruz Maltino. Mas o jogo está em aberto, vamos para o jogo muito difícil para o Sampaio Corrêa, não é menos para o time do CSA. O CSA precisa da vitória e o Sampaio Corrêa também. Então, prenúncio de um grande jogo, qualquer que seja o time do Sampaio Corrêa, que vai ser o time base, com 2 peças talvez para entrar depois, né? Mas vamos ter um grande jogo lá no estádio Rei Pelé. Minha galera, por enquanto é esse aqui os nossos comentários, mas daqui a pouco a gente volta trazendo as informações, os números do Sampaio Corrêa, do CSA também nesse Campeonato Brasileiro, probabilidades de acesso do Sampaio, de rebaixamento do CSA, enfim, como foram os últimos jogos, próximos jogos, faltando pouquíssimas rodadas para terminar o Campeonato Brasileiro. Inscreva-se no nosso canal, deixe o seu joinha, acione o sininho, deixe os seus comentários e compartilhe no seu grupo de amigos. Grande abraço a todos, fique com Deus e até mais.